Fala, rapaziada do Rubro Negro Pilhado, quem tá falando é o Nunes, o artilheiro das grandes decisões. No dia 28 estaremos juntos, ok? Um abraço, saudações Rubro Negro. Fala galera, fala nação, pessoal, chegando aí com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Galera, como vocês puderam ver aí na abertura, né, na chamada do vídeo aí, o Nunes falando aí, mandando um recado. Nessa terça-feira, tá? Às 8 da noite, ele vai estar aqui no canal participando de uma live aqui comigo e com vocês também. Então conto com a presença de todos vocês e anota na agenda aí, 8 da noite, terça-feira, Nunes, o artilheiro das decisões. Então ele vai estar aqui. Muito importante a sua participação. Então já confere aí se o seu sininho está ativado para todas as notificações para você não perder essa live. Valeu? Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje aqui é para passar aqui e falar para vocês a respeito, né, do que o Marcos Braz, que é o vice-presidente do Flamengo, ele rebateu as declarações, na verdade, do ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo. Todos sabem que o Bandeira de Melo deu duas entrevistas recentemente aí, a última no canal do Nicola, repercutiu muito mal. Já tinha uma galera, e a moto passando aqui bem na hora para me ajudar, né? Na hora que eu estou gravando, normal. Ele deu uma declaração lá no canal do Nicola que não caiu muito bem. Uma parte da torcida já é muito contra ele, pega muito no pé dele. Eu particularmente fiquei muito decepcionado, que eu era um dos caras que defendia ele muito pelo trabalho que ele fez no Flamengo, né? Iniciou toda essa trajetória de reconstrução do Flamengo. Ele é um dos caras que estava à frente do Flamengo quando tudo isso começou, mas a torcida pega no pé dele pela questão da não conquista de títulos. Mas aí ele foi e deu uma declaração infeliz, dizendo a respeito lá do incidente, né, aquele acidente no Ninho do Urubu, no dia 8 de fevereiro de 2019, falando que se fosse na gestão dele, se ele estivesse lá, aquilo não teria acontecido. Marcos Braz ontem, na Flá TV, uma entrevista lá com a Luana Trindade, ele rebateu. Vou colocar aqui para vocês, galera. Pode ser que o vídeo fique um pouquinho grande, mas eu vou colocar aqui, eu separei aqui por tópicos as principais falas dele, né? O que ele falou de mais importante. Ele rebateu o Bandeira de Melo, ele falou sobre a renovação do Mister, falou sobre a volta do futebol. Eu vou colocar aqui o vídeo aqui e vou acompanhar com vocês. Se precisar pontuar alguma coisa, eu vou pontuar para vocês, tá? E depois também, depois da fala do Marcos Braz, vou colocar aqui o que o Sormani falou também, atacando o Flamengo aí, falando que o Flamengo vai ser o principal prejudicado. Só para lembrar ele que enquanto ele está preocupado em atacar o Flamengo, o Corinthians dele lá teve a luz do estádio cortaram energia lá no estádio. Então, se eu fosse ele, se preocupava mais com o Corinthians do que ficar falando mal do Flamengo. Mas vamos lá, vou rodar o vídeo aqui, vocês acompanham aí e vamos ver o que o Marcos Braz falou aí. Lembrando, a galera hoje tirou o dia para andar de moto aqui na rua. Ele começou falando pela questão do Marcos Braz, do Bandeira de Melo, tá? O Marcos Braz falando pelo Bandeira de Melo. Então vamos lá. O presidente Bandeira de Melo, ele foi muito infeliz na declaração que ele fez na semana passada, mas muito infeliz. Esse infeliz está barato para ele, né? Porque eu acho que, se você analisar bem também, foi uma atitude, ele foi uma maneira covarde, né? Ou de mau caráter. Eu não conheço muito ele, mas esta declaração, esta atitude dele, essa pontual, eu acho que foi, eu não sei se foi de mau caráter ou de oportunista. O pessoal que conhece mais ele lá, que já trabalhou com ele, até acha que é de mau caráter mesmo, mas eu fico no oportunismo. Eu acho que ele não poderia ter trazido isso a público por um negócio, por um ponto. Quando você tem os jornalistas, as emissoras, os blogueiros, que fazem análise de tudo, inclusive do acidente ou de qualquer outra coisa, é do jogo, é pertinente às vezes a emissora, ou o jornalista, ou o blogueiro, ser duro, ter uma análise até um pouco que você acha que passe do ponto. Mas é do jogo. Eu respeito o conceito do jornalista. Por mais que fique chateado, não é nisso não, estou falando de uma maneira ampla. Por mais que fique chateado. Agora, ele não poderia dar essa declaração. Ele não. Um jornalista, alguém, até poderia.
mas ele nunca poderia. Que se fosse ele, não teria. Ele nunca poderia. Porque foi na gestão dele que contratou aqueles contêineres, foi na gestão dele que as crianças estavam lá, foi na gestão dele que chegaram todas as notificações da prefeitura. E desassociar que o presidente Landim e sua diretoria tinha 30 dias de gestão é brincadeira. Por exemplo, vamos supor que o acidente do Ninho tivesse sido no final desse ano ou no ano que vem. Aí ele poderia falar. Já teria chegado mais notificação. A gente tinha 30 dias de gestão. Não foi legal essa declaração dele. Mas vamos botar. O que ele quis dizer aí, galera, é o seguinte, sobre as notificações, que, mais uma vez, as notificações é o seguinte, é que o Flamengo, apesar de estar ali já em fase final de término, né, de reconstrução desse novo Ninho do Urubu, né, quem já esteve no Ninho do Urubu sabe como que está lá hoje, e na época, no final ali da gestão do Bandeira de Melo, ainda tinha algumas coisas que estavam em fase de finalização, inclusive os contêineres onde os garotos dormiam. Então por isso que o Marcos Braz falou que ele recebeu notificação, a prefeitura estava sempre indo lá e notificando que tinha que mudar algumas coisas, tinha que acelerar, certas coisas não podia continuar, isso é normal na obra, mas as notificações foram na época do Bandeira de Melo. Aí o Marcos Braz falou também, galera, sobre a possibilidade do futebol, né, a volta do misto. Eu vou colocar aqui a continuação no vídeo aqui para vocês entenderem, tá? Tenho certeza absoluta que não é o Flamengo que precisa voltar. Todo mundo precisa voltar. Todos os clubes no Brasil precisam voltar, seja lá qual é o campeonato que se está disputando. A gente tem as férias dos jogadores até o dia 30. O Flamengo está pronto, preparado, para se tiver que começar os treinos, sem problema nenhum. Agora, não depende do Flamengo, depende dos órgãos governamentais. Sim. E isso aí está em que situação? De saber se já está em condição de ter a flexibilidade do governo, da prefeitura. Não depende do Flamengo. O Flamengo está pronto, está querendo, mas o Flamengo seguirá todas as ordens governamentais e seguirá todos os protocolos de segurança. Essa é a determinação do presidente Landim. Entre jogadores, dirigentes, funcionários, todo mundo. Então a gente precisa voltar. Agora não depende só do Flamengo. Preparado a gente está. E tem 600 kits, né, de testagem aí, né? O Flamengo, através do Dr. Tanuri, fez um protocolo interno, em que um protocolo de segurança muito duro, muito consistente. Mas claro, esse protocolo ele não é suficiente. O suficiente é também cumprir os protocolos e as decisões do governo estadual, da prefeitura e do governo federal. Então é isso, o Flamengo está preparado, todos querem voltar, mas vamos aguardar um momento mais seguro que não depende do Flamengo. Isso aí que ele falou, galera, para vocês entenderem, como a gente já debate aqui muito no canal, né, a gente já fala aqui, já falamos isso aqui inclusive numa live ontem, tudo depende de como as coisas vão acontecer até os próximos dias, né? Até no caso do dia que o Mister já estiver no Rio, todo o elenco do Flamengo ali pronto para voltar aos treinos e saber como as organizações mundial da saúde vai estar olhando para toda essa pandemia, enfim, depende de uma série de coisas para que o Flamengo volte a treinar. Então foi o que ele disse, o Flamengo está pronto, claro que só não depende somente do Flamengo, mas o Flamengo está pronto, a hora que puder voltar, vai voltar. Ele falou, aí eu vou colocar aqui agora a parte que ele fala sobre a renovação do Mister, para vocês entenderem, tá? Vamos ver o áudio aqui, se ficar alguma dúvida eu comento com vocês aí, valeu? Acompanha aí. E caso o Flamengo volte a treinar no dia 1º de maio, o Mister vem junto? Como tá isso? Essa é uma curiosidade também de toda a nação rubro-negra.
o mister, o Flamengo, mesmo que volte, mesmo que retorne tudo, dificilmente o Flamengo vai treinar no dia 1º de maio. Porque o Jorge, o mister, vai chegar no dia 1 à noite. Teremos uma reunião com ele em relação a ver esses entendimentos aí, a comissão técnica, em relação à programação de treinamento, né? Também ouvi um pouco ele, a sensibilidade dele, e aí 1 ou 2 dias depois, se tiver as condições e a liberação governamental, a gente estará em campo, treinando de uma forma tranquila. Se não tiver, a gente vai se programar para quando tiver essa possibilidade. E o Dr. Tanuri fez um estudo rigoroso, né? Em relação aos clubes da Europa, sobre esses protocolos rigorosos. O Dr. Tanuri tem muito contato lá fora. Eu também tenho. O Rafinha ajudou, os jogadores estão ajudando, em dando contato de gente lá fora, de pessoas lá fora. A gente vem fazendo uma análise, né? Principalmente o Tanuri, que é o médico responsável por esse processo. Ele vem com tranquilidade, com calma e tá todo mundo muito seguro. Mas temos que aguardar. E tem essa situação de renovação. Só que agora, num quesito mais fácil, já não é tanto no escuro como lá atrás. Porque quando o Jorge veio com todo o time dele, não sei se você se recorda, o Flamengo empatou um jogo aqui na... Sim, o primeiro, né? O Flamengo, foi o primeiro? O Flamengo empatou um jogo na Copa Brasil e foi desclassificado. E fomos jogar lá no Emelec. Isso aí. Perdemos o jogo. O que a gente apanhou nesse período, se o Jorge não desse certo, seria uma chacota. Mas deu. A gente acreditou no trabalho dele. O presidente Landim também acreditou. Todo mundo acreditou. E eu tirei uma responsabilidade enorme também das minhas costas. Vou trazer para o dia de hoje. Todos os esforços serão feitos de novo. O presidente Landim já autorizou. A gente vem conversando com calma, mas aconteceu essa situação que aí está no mundo. Sim. O euro vai para mais de 6. Isso é um fator ruim. O Flamengo está analisando várias situações, porque um ou outro recebível pediram um tempo para o Flamengo para... Isso que ele falou aqui, eu quero só fazer uma pausa aqui para passar para vocês entenderem a linha de raciocínio. Um ou outro recebível que ele quis dizer relacionado, para vocês entenderem, a Adidas, como a gente já trouxe aqui essa informação, que não pagou, houve um atraso, foi isso que ele quis dizer, que algumas pessoas que têm dívida com o Flamengo, questões de patrocínio, que injeta dinheiro no Flamengo, né, no dito popular, pediram tempo. É isso que ele quis dizer, que os recebíveis que o Flamengo teria. De tempo para o Flamengo. Então o Flamengo está aí, como todas as empresas, como todos os clubes, fazendo as análises possíveis. O Flamengo vai tentar mais uma vez renovar com o Jorge. O Flamengo vai fazer a parte dele. Mas não depende só do Flamengo. Nós dependemos também do Jorge, entender o momento, entender a situação que nós estamos hoje. Isso sem o Flamengo perder o reconhecimento que tem por ele, da importância dele e dos títulos. Exatamente como voltar a treinar, não depende só do Flamengo, mas o Flamengo vai fazer a sua parte. Em relação a essa renovação, a responsabilidade
tem dois lados, né? Tem a do Flamengo e tem a do Mister também. É isso que eu estou aqui falando aqui, exatamente isso que eu estou falando aqui. Se você me perguntar, é uma situação extremamente fácil, tranquila? Não é fácil, não tranquila, como não foi lá atrás. Bem pontuado em relação ao que ele falou, a renovação, claro, depende muito mais do Mister nesse momento do que do próprio Flamengo. O Flamengo já fez o que tinha de fazer, tem sua proposta na mão. A questão dessa pandemia indiretamente prejudicou o Flamengo, por quê? Porque a alta do euro, que é a moeda no qual é tratada a negociação do Mister, o euro foi lá para cima, né, como ele disse, acima de R$6, então isso dificulta muito. Ele falou também sobre a redução salarial, galera, eu vou colocar aqui esse trechinho. Redução salarial, a gente até falava isso na live de ontem, sobre cortar ali, tirar alguma porcentagem. No caso do Flamengo, o que se discute no momento seria de 25% do salário de alguns funcionários de um modo geral, tá? Para vocês entenderem. Então, vou colocar aqui o trechinho que ele falou sobre isso para vocês entenderem. Que está trabalhando, né? Fabinho, no caso, trabalhando, mas o Flamengo continua buscando algum reforço para essa temporada? Olha lá, você monitorar, você analisar e fazer todo esse dever de casa aí, para quando precisar, isso está na mão, isso é importantíssimo. O Flamengo sistematicamente vem fazendo isso aí. Mas hoje o Flamengo não está no mercado, não deve estar no mercado, até se ter tranquilidade, para você voltar a saber o que você tem de investimento, de possibilidade de o que vai afetar em relação às arrecadações do clube. Então, hoje, pelo menos a minha sugestão e o que eu estou fazendo, eu acho que o Flamengo não tem que fazer nada, até porque eu já comecei, né, eu já comecei uma conversa com os jogadores em relação à parte financeira, o que iremos fazer ou não. E não tem sentido a gente chegar, falar para os jogadores, falar para funcionário, falar para todo mundo que a gente precisa fazer uma readequação e a gente no mercado fazendo qualquer tipo de análise de... Só para deixar bem claro aqui, galera, ele começou falando aí sobre o Flamengo estar monitorando sim o mercado, tá atento a todos os jogadores, né, possibilidade que tem de contratar um outro jogador, mas que não está em negociação no momento. Observa sim toda possibilidade, mas não está em negociação, até mesmo porque não ficaria legal estar negociando com algum jogador e ao mesmo tempo querendo reduzir o salário de algum jogador, de algum funcionário do clube. Então é o que ele explica aqui só para pontuar, para vocês entenderem muito bem a linha de raciocínio dele, tá? De compra. Eu acho que isso não seria de bom senso e é isso que eu vou fazer, entendeu? Eu agora, por enquanto, dei uma parada. Agora, isso não compromete muito. O Flamengo fez as contratações que deveriam fazer no tempo certo. Entendeu, galera? Então foi isso. Ele falou, né, exatamente mais ou menos o que eu tentei explicar para vocês aí, que o Flamengo monitora, está sempre atento ao mercado e tal, mas que não está fazendo nenhuma contratação no momento, ou seja, não tem nenhuma contratação em curso, né, que é negociação e tal, e também aí no meio dessa fala é onde ele cita a redução de salário aí que eles estão estudando a possibilidade. Então, galera, pedir para vocês, muito importante vocês compartilharem esse vídeo, porque para ajudar a chegar a esse tipo de informação que eu sei que muita gente não tem acesso. Essa entrevista inteira, na íntegra, está lá na Flá TV, no canal do Flamengo, mas eu sei que muita gente não vê, de repente a live foi muito grande, tem pessoas que não têm paciência, então por isso que eu resolvi pontuar aqui para vocês, tá? Para vocês pegarem as principais falas aí do Marcos Braz e o que interessa muito mesmo a maioria do torcedor. Então, muito importante você curtir o vídeo, claro, se não for inscrito também se inscrever e compartilha em Facebook, grupos de WhatsApp que vai ajudar pra caramba, valeu? Agora eu vou colocar aqui a parte do Sormani. O Sormani falou aí em relação ao Flamengo, tá? Vou colocar o vídeo aqui para vocês entenderem. Se ficar alguma dúvida eu vou estar explicando para vocês aqui. Ele começa falando ali dos ganhos do Flamengo no ano passado, até de certa forma elogiando, né? Falando muito bem, para depois dar a tremenda mancada, dar o mole que ele dá. Vamos lá, vou colocar para vocês ouvirem.
O título é o seguinte: Flamengo aumenta a dívida em 31%, mas vai fechar 2019 com uma receita recorde de 857. Veja, a receita é recorde, mas o endividamento aumentou. O Flamengo, ele está pagando, ele não tem, todos têm dívida. A diferença é que o Flamengo tem dívida e paga, porque arrecada para isso. Outros times têm arrecadação, têm dívidas e não conseguem pagar. Então, nessa matéria do Globo, está dizendo aqui, o endividamento do Flamengo aumentou em 31% ano passado. Isso que ele está citando, galera, é uma reportagem do Globo no final do ano passado. O Globo fez uma matéria dizendo, né, sobre como que o Flamengo fecharia o ano, e ele está explicando aqui, pontuando os valores, né, qual a média, né, que o Flamengo estaria fechando aí o saldo positivo. Por mais que tivesse dívidas maiores, mas o saldo sempre foi positivo. Foi feito investimento, contratou o Gerson, contratou o Rafinha, contratou o Felipe Luiz, Bruno Henrique, o Paquetá, vendeu o Vinícius Júnior também, contratou o Bruno Henrique, esse ano já contratou o Gabriel. Os investimentos não são feitos, não é só dinheiro que entra, então você tem uma reserva. É aquilo que o Fábio Azevedo falou, mano. Se o Flamengo tivesse uma reserva, ele não iria fazer um empréstimo de 40 milhões no banco. Ele só fez porque ele não tem. Aí ele está dizendo que o empréstimo que o Flamengo fez porque o Flamengo não tem dinheiro. O próprio Flamengo já se pronunciou a respeito desse empréstimo, o Rodolfo Landim falou. Empréstimo é para você ter ali um suspiro, né? Um respiro. Tem aquele dinheiro para pagar as contas desse mês sem precisar tá passando sufoco ou tendo que mexer em um outro dinheiro. Eu venho falando sempre aqui no canal. O Flamengo tem as suas receitas, apesar de ter perdido um patrocinador aí do azeite. A própria Adidas não pagou a parcela do dia 1º de abril, que é um dinheiro que praticamente pagaria meia folha salarial do Flamengo, do time do Flamengo. O Flamengo não está arrecadando com bilheteria, com sócio-torcedor caiu muito, tem muito sócio-torcedor inadimplente por causa dessa pandemia. Vendas de camisa, uma série de outras coisas. Só que o Flamengo tem dinheiro para entrar, eu não me canso de falar isso aqui no canal, o Flamengo tem dinheiro para entrar da venda do Pablo Mari, do Reinier, do Léo Duarte ainda tem dinheiro para entrar. Enfim, o Flamengo tem uma série de valores para receber. Só que nesse momento, infelizmente, não se tem lucro com o futebol do Flamengo nesse momento. Mas a gente sabe que as contas estando controladas, mais o dinheiro que tem para entrar, claro, isso tudo depende do futebol voltar a rolar para as coisas continuarem indo normal. Só que eles querem atacar deduzindo, tá? Que o que ele está falando aqui não é informação, é dedução, que se o Flamengo estivesse bem financeiramente, o Flamengo não estaria pegando 40 milhões de reais emprestado a um banco, o Banco Santander. Já trouxe essa informação para vocês aqui, uma linha de crédito que o Flamengo tinha pré-aprovada com o Banco Santander, sem depender de ninguém para avalizar o Flamengo. O Flamengo, porque para quem não entende, todos os clubes no Brasil geralmente dependem de alguém sendo avalista, né? Ou um time, né? Um certo time. Vou usar aqui o Botafogo como referência, vai fazer um empréstimo no banco, aí ele pede a Rede Globo para ir lá e ser avalista dele, porque ele tem dinheiro para receber da Rede Globo futuramente. Então é dessa forma que funciona. O Flamengo não precisou, porque o Flamengo está bem financeiramente. Vou continuar com o vídeo aqui para vocês. E ele vai sofrer demais com isso. O Flamengo vai sofrer demais. Ele tem a sorte de ter a dona Leila Pereira por trás dele. E segundo o que se noticia, ela vai honrar os patrocínios, etc. e tal. Então, legal. Corinthians, você lembrou bem. Tem a questão da bilheteria, que não vai entrar mesmo, porque nunca entrava, porque isso aí vai para um fundo. Dos times exponenciais hoje do futebol brasileiro, quem mais vai sofrer é o Flamengo. Porque é o time que mais gasta. É o time que mais gasta. O cara que tem uma mansão, só para terminar, o cara que tem uma mansão, mas pô, esse cara é rico. Mas para deixar aquilo lá funcionando é complicado, velho. O cara tem jardim, o cara tem piscina, o cara precisa de empregada, o cara precisa de cozinheiro, etc e tal. Ele tem dinheiro, mas ele gasta muito também. O cara que mora numa casa pequenininha, num momento apertado como esse, ele não vai continuar gastando nada. Porque ele não tem o que gastar ali na casinha dele. A patroa faz a limpeza de casa. O cara lava a louça e guarda. Agora o cara que é milionário, esse cara sente. Porque ele vai sentir falta do empregado dele que não pode ir lá. É o piscineiro, é o jardineiro, é o motorista dele.
Chega, né, galera? Deu para vocês entenderem, né, a linha de raciocínio dele. Falou do momento do Flamengo no ano passado, mas que nesse momento, apesar o Palmeiras, ele citou o Palmeiras, né, falando que a Crefisa lá vai bancar e tudo mais, o Corinthians tem não sei quem, já avisei que o Corinthians teve a energia lá do estádio cortada, é melhor ele ficar atento, senão daqui a pouco não vai ter nem aonde jogar. E disse que o Flamengo, por mais que tenha receita, tenha dinheiro entrando, mas tem uma despesa muito maior. Claro, tem despesa muito maior, só que tem muito mais dinheiro entrando com venda de jogadores. Inclusive, a gente tem uma coisa que eles não têm, a gente tem torcida que apoia, que ajuda financeiramente o clube, né, o Flamengo. Como que ajuda? Você me pergunta, doando dinheiro? Não, indo aos estádios, comprando pacote de pay-per-view, pagando seu plano de sócio-torcedor, que como ele mesmo citou ali, o Corinthians não arrecada como ele teria, o Flamengo arrecada, porque o Flamengo bota 60, 70 mil pessoas em qualquer jogo, aí, na maioria dos jogos acima de 45 mil pessoas, isso faz receita para o clube, coisa que eles não têm. Galera, seguinte, o vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Mas é dessa maneira que tem que ser feito. A gente tem que mostrar as coisas como elas são, como ela é. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de compartilhar o vídeo e ficar ligadinho aqui no canal, porque assim que sair mais alguma informação, mais alguma coisa relevante do Flamengo, eu venho trazer para vocês aqui. Valeu? Então senta o dedo nesse like e agora eu fui. Saudações rubro-negras, salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação!